Bora começar, que hoje é Flash Live, temos 20 minutos para falar sobre o tema e tenho certeza que vai ser muito útil para você, então já vamos começar porque aqui a gente não enrola não, tá? E, passa rapidão. O tema de hoje é insegurança. Foi um tema que vocês mesmos escolheram, eu fiz uma enquete, fiz algumas perguntas, vocês foram votando e ali fui fazendo o meu molde do nosso roteiro. E aí vou abordar 4 pontos. Vamos falar sobre a origem da insegurança, né? Os motivos, possíveis motivos de insegurança, como a insegurança se posiciona dentro da inteligência emocional e dicas para lidar com a insegurança. Um caminho que você pode percorrer para poder, gerenciar essa sua insegurança. É claro que vou falar sempre de uma forma geral, não tem como eu abordar cada pedacinho, especificidade, salvo um que uma menina me pediu no privado para abordar, e aí eu vou abordar ele rapidamente, vou fazer esse recorte só para poder encaixar na realidade. Mas é óbvio que cada caso é um caso, vamos deixar isso claro, né? De repente você pode não se identificar, mas aí o que você faz? Você fala comigo no direct, a gente conversa e aí eu te ajudo a entender melhor, beleza? Então já vamos começar a falar sobre a origem da insegurança. A insegurança, ela geralmente vai vir de um medo. Na verdade, aqui vou abrir um parêntese rapidinho para dar uma dica. Geralmente, todas as nossas emoções, sentimentos, enfim, né, a gente usa como sinônimo, mas são coisas diferentes, mas vou falar assim para ficar mais fácil. Elas sempre vão se originar de uma emoção básica, que a gente chama de emoções primárias. Você saber isso te ajuda muito a dar um nome para as suas emoções, para dar um nome do que você está sentindo. Então, quais seriam essas emoções básicas? Vou falar a abordagem do Paul Ekman, né, que vamos dizer, foi um dos pioneiros sobre o tema. E ele vai dizer que nós temos 5 emoções básicas, que é o medo, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojo. E o desprezo também. E depois ele vai acrescentar surpresa. Ele foi expandido essa listinha ao longo do tempo, né? Essas são as emoções primárias. E depois ele vai falar de emoções secundárias, enfim. Então, desses sentimentos, provavelmente, né, a gente sempre tem ele como originário. E tudo que a gente sente depois vai ter uma raiz em uma dessas emoções, tá? E a insegurança, ela geralmente vai vir do medo. E aí é importante que quando você estiver, né, percebendo que você está insegura, você pensa, eu estou com medo? É realmente essa a origem do meu problema? E se sim, você vai ter que fazer a pergunta mágica, que é medo do quê? É isso que vai te ajudar a iniciar esse processo de lidar com a sua insegurança. Então é muito importante que primeiro você se localize. Você, estou insegura? Sim. Beleza. Essa insegurança tem origem em algum medo? Provavelmente. O medo de quê? E aí você vai ter que refletir e pensar nos diversos medos. Medo do fracasso, medo do julgamento das outras pessoas, medo do que vão falar, medo de dar tudo errado, medo de não ter aprovação, medo de não ter apoio de pessoas, enfim, né? Medo de perder tudo, medo de não ser feliz. A lista, ela não tem fim. E aí você precisa pensar qual é o nome desse medo. Então, lembra que insegurança geralmente vai se iniciar com medo, mas ela também pode vir de uma tristeza, ela pode se originar em outra coisa. Então, é preciso que você pare e pense. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente conhece, certo? Então, se você não conseguir delimitar a tua insegurança, onde ela está atuando de fato, dificilmente tu vai conseguir lidar com ela. Então, o primeiro passo é a gente tentar colocar nesse quadradinho e entender melhor, tá? Beleza, agora, tá, mas tenho insegurança, mas por que eu tenho insegurança? Por que eu tenho esse medo? Da onde ele surgiu, né? Ele nasceu comigo? Será que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo? A origem da nossa insegurança, ela vai vir de vários fatores, né? Mas podemos dizer que a insegurança, ela vai vir de uma ausência. Ela vai vir de uma falta. A falta gera insegurança. É só pensar que uma pessoa que não sabe dirigir, que nunca dirigiu na vida, se ela tiver que dirigir por alguma emergência, é óbvio que ela vai ficar insegura. Óbvio que ela não sabe o que fazer. Por quê? Lhe falta conhecimento.
Então, insegurança, ela pode sim vir de uma falta. Vou dar alguns exemplos. Estou sim aqui com o meu rascunho, né? Porque a gente precisa ter as coisas organizadas aqui. Uma das coisas que gera insegurança, aquela insegurança crônica, sabe? Que dura por muito tempo, é a falta do desenvolvimento de uma identidade. Então, a pessoa cresce sem saber quem ela é. Ela não tem gosto, ela não tem preferência, ela não tem posicionamento, ela vive sempre à sombra de alguém, sempre dependendo de alguém. Ela cresce com essa falta de identidade. Então, isso vai sim gerar uma insegurança até mesmo para a vida toda. Porque tem pessoas que são inseguras em coisas bem específicas e tem coisas que são inseguras assim na vida, em tudo. Você sabe aquelas pessoas que você olha e pensa, nossa, como ela é insegura. Às vezes tá ali estampada na cara, a forma como ela se senta, né? Braços encolhidos, ombros baixos, cabeça baixa, voz baixa, né? Rosto inclinado, queixo para baixo, né? São todos comportamentos de insegurança. Ela não gesticula muito, ela é mais restrita, ela não entra em embates, ela não discute, ela não expõe opinião. Então, o corpo fala, né? A gente sabe. Então, tem pessoas que são inseguras no geral. E aí, outras vão ser inseguras de forma mais específica. Aí você precisa pensar se houve uma falta de construção de identidade. Vou dar um exemplo. Como seria uma falta de construção de identidade? Uma criança que nunca escolhe nada, que ela sempre tá tudo pronto para ela, é uma criança que provavelmente vai ser indecisa. Porque ela não tem autonomia, ela não gerou independência. E uma das coisas opostas da insegurança é a independência. Então, uma criança que não opta, que, claro, né, dentro das devidas proporções, a criança bem pequenininha, ela realmente não escolhe, mas ao longo do tempo ela pode sim ter algumas autonomias dentro daquele limite, né, seguro. Então, sei lá, aí vira adolescente, enfim, então vive sempre alguém escolhendo por ela, alguém decidindo por ela, alguém restringindo a carta de opções, ela não pode pensar além, ela não consegue ir além daquilo que já estão dando para ela. Tudo isso vai gerando insegurança. Aí, claro, a parte de trauma, a gente sabe que isso sempre vai fazer parte, mas é uma área mais da psicologia, da psicoterapia, que a gente sabe que é lá que a gente trata. Então, vou dar um exemplo assim, bem extremo. Uma pessoa que quase morreu, em qualquer idade, né? Criança, adolescente, adulto, uma pessoa que quase morreu por conta de um acidente, provavelmente, toda vez que ela ouviu uma ambulância, porque foi o momento que ela foi atendida, aquela última memória que ela teve, toda vez que ela ouvir o som da ambulância, ela vai ficar o quê? Insegura, com medo, o coração vai acelerar. O corpo dela vai responder com aquela insegurança. Então, ela pode ser uma pessoa que desenvolva, né, o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ela é uma pessoa que pode fazer associações, às vezes, ilógicas, desenvolver fobias, toques, mas aí é uma coisa mais patológica. Aqui a gente tá falando, né, de mundo, vamos dizer assim, saudável, né, mas que existem essas inseguranças. Então, as nossas experiências, sim, podem contribuir para a gente desenvolver a insegurança, mas isso não quer dizer, então é culpa daquela experiência, então não vou conseguir, né, vencer, me desenvolver. Não. Aqui a gente está explicando, você está entendendo possíveis origens. E aí você tem que parar e tem que pensar nas suas experiências, o que você viveu, o que você ouviu, né? Quando eu dava palestra nas escolas, era muito comum os adolescentes, principalmente em colégios de periferia, né? Os adolescentes falam assim, meu pai fala que eu não vou dar em nada, minha mãe fala que eu não vou ser ninguém, minha mãe diz que minha vida vai ser assim mesmo, e eu sou burro, por isso que eu tiro nota baixa. Então, pensa se essa criatura, por conta própria, vai desenvolver segurança. Ela precisa de uma virada de chave muito acima da média para ela conseguir vencer isso sozinho. Acontece, existem casos sim, mas a maioria das pessoas ouvem aquilo, principalmente se é numa fase de infantil, adolescente, ela ouve e toma aquilo como verdade. Aí o que ela cria? Crenças limitantes. E as crenças limitantes também fazem parte da construção da nossa insegurança. A gente pensa que não sabe, a gente acredita que não é capaz, porque em algum momento alguém te falou isso, ou em algum momento você de fato não conseguiu, e aí, bom, se eu não consegui é porque eu não sei mesmo. E a gente vai construindo esses autolimites, a gente vai se auto-sabotando. Então também é importante a gente entender qual é o motivo dessa
insegurança, da onde ela vem? Aí você vai pensar lá no medo, que foi a primeira coisa que eu falei, medo do quê? E depois pensar da onde é que tá surgindo esse medo, qual foi a experiência ou as experiências, o que você foi vivendo ao longo do tempo que foram te dando essa impressão, tá? Eu, por exemplo, agora, né, é o momento do exposed, vou me expor aqui. Quando eu comecei a transição de carreira, eu tinha muita insegurança. Mas naquela época eu nem pensava muito, ainda, essas coisas ainda não eram tão claras pra mim, porque eu ainda estava iniciando esse processo de me desenvolver, então eu ainda estava descobrindo. Mas eu tinha essa insegurança e medo de, né, passar pro outro lado. E aí, qual era o nome do medo? O nome do meu medo era medo do fracasso. Porque eu pensava, caramba, e se eu tô fazendo uma escolha errada e der tudo errado? E se não for nada disso que eu pensei? E se eu tô desperdiçando meu tempo? Então eu tinha esse medo do fracasso. Mas por que eu tinha esse medo do fracasso? E aí que é o interessante a gente pensar na origem. Porque durante muito tempo eu sempre conseguia as coisas que eu queria. Eu sempre ganhava, era a melhor aluna, não tirava nota vermelha, passava em tudo que queria, conquistava tudo que gostava, sempre estava onde queria, tinha todas as amizades. Então eu era uma pessoa que ganhava muito, né? Não materialmente falando, mas que conquistava muito. Então eu não estava acostumada a perder. E aí na minha cabeça criou uma crença de que eu não podia perder, de que perder era ruim, de que perder era errado, que perder era sinal de fracasso. E aí depois, né, por exemplo, a primeira vez que eu tirei nota vermelha eu tinha 14 anos, no ensino médio. Aí chorei a tarde toda, foi aquele drama, gente, por causa de uma nota vermelha, porque eu não admitia perder. Aí depois eu passei, no primeiro vestibular eu não passei. E aí eu pensava, gente, que horror, por causa de 3 vagas eu não entrei. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo, gente, a vida não é um algodão doce, a gente vai perder algumas vezes, a gente vai, né, ficar pra trás, e faz parte. Só que eu não entendi isso com clareza, tá? Só foram experiências que estavam ali acontecendo comigo, porque eu nunca tinha passado por um processo de desenvolvimento, tá? E aí, depois que eu comecei a entender que eu fui plantando essa falsa sensação de que eu tinha que ganhar sempre. Então, eu tinha medo do fracasso, o medo de perder. Quando eu entendi que eu vou perder, que o problema vai acontecer, que eu vou errar, isso vai acontecer, não importa, eu posso fazer de tudo para acertar e eu vou errar em algum momento, isso me ajudou a cumprir minha transição. Então, esse foi o nome do meu medo, e aí você tem que pensar qual é o nome do seu. E aí, dentro da inteligência emocional, né, que foi uma coisa que vocês pediram para fazer esse recorte, a segurança ou a insegurança, ela vai estar no primeiro quadrante. A inteligência emocional é dividida em 5 áreas. A primeira área se chama autopercepção e a segurança vai estar dentro dela, junto com outras 5 comportamentos, que já tem live sobre isso. Aí vocês procuram ali uma live sobre inteligência emocional, onde eu explico cada grupo e cada composição, né? Porque senão não vai dar tempo aqui. E o nome da segurança dentro da inteligência emocional se chama confiança. Então, quais são as características de uma pessoa confiante? É alguém que sabe quem é uma pessoa que tem certeza dos seus valores e das suas capacidades, e é uma pessoa que reconhece as suas virtudes e os seus pontos de melhoria. São algumas das características. Então, uma pessoa insegura, ela vai sim ter um déficit na sua inteligência emocional, principalmente nessa área da autopercepção. Porque uma pessoa insegura é porque ela lhe falta algo. Lembra que eu falei? Falta algo. Provavelmente falta o quê? Se conhecer. Falta entender os seus limites. Falta entender que você pode sim, que você tem essa capacidade, que na verdade não é uma falta de conhecimento. Mas eu vou falar sobre isso ali no momento das dicas. Então, sim, insegurança prejudica a inteligência emocional e sim, pessoas confiantes e seguras têm uma tendência de ter maiores níveis de inteligência emocional. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Camila, sentimento de inferioridade é por causa da insegurança? Pode ser. O sentimento de inferioridade pode vir por causa da insegurança, ou a sua insegurança, se está na área da autoimagem, que era um dos assuntos que o pessoal tinha me pedido, também pode gerar o sentimento de inferioridade. E sim,
tudo que se relaciona a como eu me vejo, a como eu me reconheço, não só fisicamente, mas, né, enquanto pessoa, ela vai estar ligada à confiança. Eu acabei de falar que uma das características da confiança é certeza do meu valor e da minha capacidade. Então, se eu me menosprezo, se eu me coloco abaixo das outras pessoas, se eu não reconheço, né, as minhas habilidades, sim, isso vai estar relacionado com a insegurança. Então, precisa voltar ali naqueles quesitos anteriores e pensar qual a origem, de onde é que saiu, foi algo que eu vi, foi algo que eu vivi, que eu experimentei, né? Porque dificilmente a gente nasce com isso, né? O bebê não nasce, na verdade o bebê nasce dependente. E aí ao longo do tempo ele precisa alcançar a independência. Ele come sozinho, ele já anda sozinho, ele depois vai começar a ir no banheiro sozinho. Então, a insegurança ela vai surgindo quando a criança não vai ganhando opções, se essa é uma das origens, né? Imagina só uma mãe que não deixa a criança fazer nada. Tipo, ela quer ir no banheiro, ela já tem 5 anos de idade, a mãe vai lá e leva. Ah, ela quer comer, a mãe vai dar na boca. Com 5, 6, 7 anos de idade. Óbvio que vai ser uma pessoa insegura em termos gerais. Mas, como eu já disse, pode ser que a insegurança ela seja específica em uma área da tua vida. Isso também é algo importante a pensar, né? Será que eu sou insegura? Porque as pessoas falam assim, eu sou muito insegura. Porque eu sou insegura, é que nem ansioso. Porque eu sou muito ansiosa. Porque eu sou ansiosa o tempo todo. Não necessariamente. Se a pessoa é ansiosa o tempo todo, ela tem um transtorno de ansiedade. Aí já é uma patologia. A insegurança, ela pode sim ser que a pessoa seja insegura de uma forma geral, e aí sim precisa de uma intervenção, mas pode ser que ela tenha insegurança em alguns aspectos. Uma pessoa insegura para dirigir, uma pessoa insegura para se posicionar. Agora eu vou dar o exemplo que me pediram ali no direct. A pessoa me disse que ela tinha insegurança em vender. Ela tinha insegurança na hora de prospectar clientes. Ela se reconhecia como boa no que faz, mas na hora, né, vamos dizer assim, da abordagem, ela começava a procrastinar. E a procrastinação também pode ser, sim, um sintoma de insegurança. Não quer dizer que é, categoricamente, mas pode ser, sim, pode estar relacionado. Procrastinação pode estar relacionada à insegurança. Por quê? Se eu tenho medo, eu vou evitar. Então, eu vou procrastinar o máximo que eu posso, porque eu estou com medo daquela consequência, que na minha cabeça vai acontecer, né? Porque quem pensa sempre pensa que vai acontecer, ela não pensa que é uma possibilidade, ela já tá lá vivendo aquela cena já lá na frente. Então, pode estar sim relacionado. Então, a gente precisa parar e analisar. Peraí que tem outra aqui. A comparação também vem da insegurança? Não necessariamente. A comparação é uma coisa quase que natural. Vou dar um exemplo. Já reparou que tem criança... Eu sempre cito o exemplo das crianças porque é onde a gente analisa os comportamentos mais intrínsecos, aqueles mais originários que a gente tem. Já reparou que tem crianças assim, às vezes estão ali brincando, aí tem uma que tá com um brinquedo pequeno. Ela olha pro lado e vê que a criança tá com um brinquedo maior. Aí o que ela faz? Mete a mão e quer pegar o grande, porque o grande pra ela é mais legal na cabeça dela, tipo criança de 2, 3 anos. Ela não foi ensinada, né, de que ela precisa do grande, ou ela não estava insegura com o dela, ela só olhou e desejou o maior, porque isso é algo que está no ser humano. Então, a comparação não necessariamente vem da insegurança, mas a comparação gera insegurança. Isso é fato. Na internet a gente vê isso o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo sendo avaliadas, o tempo todo sendo julgadas, e as próprias pessoas estão se avaliando, se julgando e se comparando. E toda vez que você se compara com alguém, você sempre vai olhar o que está melhor nela, né? E do que em você. Aí você olha, nossa, ela já tem isso, nossa, olha, o corpo dela já tá assim, nossa, ela tá sempre viajando, nossa, ela tá sempre em restaurante chique. Isso vai te gerar insegurança, porque você vai olhar e falar assim, gente, eu não compro roupa há 2 anos. Gente, eu nunca fui num restaurante refinado. Gente, o meu celular, ele é um Nokia ainda. E por aí vai, entendeu? Então, a comparação gera insegurança. Por isso que a gente não pode se comparar. É quase que um vício, né? A gente tá o tempo todo... O nosso cérebro faz isso. O nosso cérebro faz associações e comparações.
mas a gente precisa se controlar. A gente só se compara com a gente mesmo. Porque é muito injusto, gente, eu me comparar com uma pessoa, sei lá, uma pessoa que eu admiro muito. Ah, Bruna Tavares, porque eu gosto muito de maquiagem, eu admiro muito ela. É uma empresária de sucesso, uma gênia, né, do empresariado, maquiadora, linda, maravilhosa, acompanhei toda a trajetória. É muito injusto eu olhar pra ela e falar assim, ai, poxa, a Bruna Tavares já tá lá e eu tô tão atrás, né? Ela já tem a própria empresa, ela já tem fábrica, ela tem tudo. Poxa, eu tô no início. Meu Deus, a história dela é outra. Ela veio de outro processo, ela teve outra vivência, ela teve outras oportunidades, é tudo muito diferente, não é justo você se comparar com alguém se você não comparar cada detalhe. E dificilmente você vai achar alguém com a história idêntica à tua. Olha, dificilmente na tua casa tu pode ter um irmão ou uma irmã que vão ser criados iguais, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma educação e vão ser pessoas completamente diferentes, né? Quem tem irmão aí? Diz pra mim se eu tô certo ou tô errada. Lívia, eu sei que tem irmã. Quem é que tem irmão aí? Quem é que tá assistindo e tem irmão? Me fala. Vocês são tudo igual? Até os gêmeos saem diferentes, gente. Cada um dá um significado diferente pro que vive. Então não dá pra comparar uma pessoa com a outra. Então a comparação gera sim insegurança justamente por conta dessa injustiça que a gente faz, né? Que a gente só compara o resultado, a gente não compara o processo. Tá? E para finalizar, porque sim, já estourei meu tempo, vamos falar sobre o caminho de como lidar com a insegurança. É claro que é tudo muito específico, mas aqui uma regra geral. 3 dicas para você aprender a lidar com a insegurança. Entender o motivo, isso eu já expliquei por quê. Então, entenda o motivo da tua insegurança. A primeira coisa, pega um papel. Cadê meu bloco? Pega um papel das aleatoriedades e escreve. Não faz de cabeça. Pega o papel e escreve. Porque quando a gente escreve, a gente consegue delimitar melhor. Se você ficar pensando, você vai ficar divagando. Aí, chances altas de perder a linha de raciocínio. Todo exercício que eu faço em mentoria, acompanhamento, tudo é sempre por escrito. Não tem reflexão, né, diálogo, isso é outra coisa. Tem que ser por escrito, porque você tá visualizando. Nós precisamos de visualizar, tá? Visualizar ajuda, faz por escrito. Dá um nome. Ah, mas eu não tenho certeza, não importa, dá. Depois você descobre se aquilo ali faz sentido ou não. Deu um nome? Beleza. Aí você vai fazer uma avaliação sincera. Realmente te falta alguma coisa? Porque, gente, pode ser sim que falte uma habilidade, seja cognitiva ou seja comportamental. De fato, pode ser que realmente você precise. Vou dar um exemplo meu de novo. Eu tô iniciando e eu tenho muita insegurança em negociação. Olha aqui, eu estou revelando um problema. Vocês não me apertem na negociação, não. E o que eu vou fazer? Eu sei que eu sou insegura na negociação. Eu reconheço isso, não é um problema de insegurança, porque, eu sei, mas eu digo que eu não sei. Não, eu não sei mesmo. O que eu vou fazer? Um curso de negociação. Vou resolver o problema. Então, analisa se realmente te falta algo, porque pode ser que realmente falte. Aí tu precisa ter noção. Você precisa, né, se conhecer e entender se realmente te falta uma habilidade ou um comportamento, enfim, te falta um conhecimento específico. Tu vai fazer o curso, tu vai fazer o treino, tu vai fazer a mentoria, tu vai fazer um mapeamento, você vai, né, descobrir se realmente te falta. Ah, Camila, é que realmente me falta. Beleza, então vai lá se capacitar. Não, Camila, não me falta, é realmente insegurança. Eu sei, mas na minha cabeça eu digo que eu não sei. Então, realmente é o caso da insegurança. E aí, terceiro, tu vai precisar ressignificar tuas experiências anteriores. Porque quem é inseguro, geralmente fica relembrando daquilo que deu errado para reforçar a insegurança. A gente faz isso. A nossa mente sempre vai trabalhar por associação. Sempre. Eu estou falando, o teu cérebro está associando a minha voz, está identificando que é um idioma em português, então você está entendendo o que eu estou falando. Se eu começar a falar em grego, teu cérebro não vai entender porque não tem nenhuma associação de aprendizado em grego, a não ser que tenha algum fluente em grego aí, para poder traduzir. Então, nosso cérebro está sempre associando. Se por acaso tu vê vou usar agora relacionamento.
Ah, eu tive um namorado e esse namorado me traiu. Droga. Ah, eu tive outro namorado. Esse namorado também me traiu. Droga. Isso significa o quê? Que nenhum homem presta. E segundo, que eu nunca vou ter relacionamento bom na minha vida. Você acabou de criar uma crença limitante. Acabou de estabelecer uma insegurança na área de relacionamentos. Porque você está olhando para experiências anteriores e acreditando que elas vão se repetir. Gente, nem sempre. Pode ser que repita? Possa, se você está repetindo os mesmos erros. Agora, só porque deu errado no passado quer dizer que vai dar errado sempre? Claro que não. E como é que a gente consegue mudar, virar essa chave? Ressignificando a experiência anterior. Tu precisa olhar para ela de novo, pensar o que aconteceu, assumir a tua parcelinha de culpa, exercer a autorresponsabilidade, pensar o que eu posso fazer de diferente, qual foi o erro que eu não posso repetir, o que eu posso mudar no cenário. E encarar e saber que são novas circunstâncias, novos cenários. E aí você pode sim fazer diferente. Mas se você já começa se sabotando, 99% de chance de dar errado. Aí você vai reforçar. Ah, tá vendo só? É porque eu que não consigo, é porque eu que não sei, é porque eu isso. Aí você reforça a tua insegurança, tá? Então, recapitulando. O caminho, né? O caminho geral. Primeiro, procurar o motivo, entender o motivo. Qual é o nome do medo? Escreve lá, qual é o nome do medo? Segundo, avaliar se realmente te falta algo. Falta treinar uma habilidade comportamental? Falta ganhar algum conhecimento nessa área onde eu estou insegura? E terceiro, ressignificar experiências anteriores. Porque quem é inseguro, com certeza, já viveu algo que reforçou essa insegurança. E aí você começa o caminho de vencer a insegurança. Beleza, gente? Não sei se tem mais uma pergunta. Não, foi aqui da Patrícia. É rapidinho, já passei meu tempo, já tô aqui já meia hora falando. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido útil. E se surgiu mais alguma dúvida, se você quer falar mais sobre isso, me chama no direct. Porque aqui a Flash Live é pra ser bem objetivo mesmo e ela não vai ficar salva, tá? Ela não vai ficar salva, depois ela vai lá pro YouTube amanhã, né, se tudo der certo, e aí eu aviso aqui. Aí você vai assistir ela completinha lá. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve, por favor. O link tá lá na minha bio. Tá bom, gente? Beijos pra todo mundo. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. E qualquer coisa, me chama no direct, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.